Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula, quando falaremos sobre matriz adjunta. É uma espécie de matriz muito importante nas aplicações. Então, nós vamos começar com a matriz complexa A, cuja entrada da linha I, coluna J, é a IJ. Quando eu digo que a matriz A é complexa, é porque todas as suas entradas são números complexos. E alertamos aqui para o fato de que um número real é um número complexo cuja parte imaginária é nula. Vamos recordar que o complexo conjugado de um número complexo Z, cuja parte real é A, cuja parte imaginária é B, é denotado por Z barra e é o número complexo A menos BI. A matriz conjugada de A é aquela matriz que vamos denotar por A barra, obtida tomando os complexos conjugados de cada uma de suas entradas. E a matriz adjunta de A é aquela obtida, primeiro, tomando os complexos conjugados de todas as suas entradas e depois transpondo a matriz. E aqui já podemos tirar isso aqui. Esse T indica a transposta da matriz. Vamos observar que quando a matriz A for real, a sua adjunta é simplesmente a transposta. Porque quando a matriz A for real, as entradas A e J são números reais, e quando o número é real, ele é igual ao seu complexo conjugado. Lembrar que o número real é um número complexo com parte imaginária nula. Então, Z é igual a Z barra. Vamos ver aqui dois exemplos. Vamos tomar essa matriz A e esta matriz B. A conjugada de A é simplesmente tomar os complexos conjugados de cada entrada. Complexo conjugado de 2i é menos 2i, por exemplo. O complexo conjugado de 4. 4 é um número real, ou seja, é um número complexo com parte imaginária nula. Ele é igual ao seu complexo conjugado. E aqui nós temos um número complexo e o seu complexo conjugado é obtido simplesmente trocando o sinal da parte imaginária. E assim a gente obtém o A barra. No caso da matriz B ser toda real, a matriz complexa conjugada é simplesmente ela mesma, porque tomar o complexo conjugado de um número real, obtemos eles mesmos. E as adjuntas? Bom, depois de fazer a conjugada, a gente transpõe. Então, transpondo essa matriz, obtemos esta. Transpondo essa matriz, obtemos esta. Quais são as propriedades da matriz adjunta? Primeiro, vamos lembrar o seguinte. Se a gente primeiro tomar a matriz conjugada e depois transpor, é a mesma coisa que primeiro transpor e depois tomar a matriz complexa conjugada. E se lambda for um número complexo e ABC forem matrizes complexas, para as quais podemos definir a soma A mais B e o produto A vezes C, então, a adjunta de A mais B é a adjunta de A mais a adjunta de B, usando as propriedades da definição de adjunta, que é A barra transposta. Não é? Quando nós vamos tomar a adjunta de lambda A, é a mesma coisa que tomar o complexo conjugado de lambda e multiplicar pela adjunta de A. E ao tomar a adjunta de um produto,
é o produto das adjuntas, só que em ordem inversa. Aqui é o produto AC, aqui é o produto C asterisco A asterisco. A demonstração dessa propriedade desta e também da propriedade número 3, elas são evidentes da definição de adjunta, né? E das propriedades da transposta e da conjugada. Então, fica por conta do leitor a prova dessas propriedades. Vamos observar aqui que quando a gente toma a adjunta de um número complexo vezes uma matriz complexa, nós temos que tomar o complexo conjugado de lambda e multiplicar pela adjunta de A. Demonstração também fácil de ser feita. Se a matriz A for inversível, tanto a sua conjugada quanto a sua adjunta são inversíveis também. E vale a seguinte relação. A inversa da conjugada é a conjugada da inversa. E a inversa da adjunta é a adjunta da inversa. Então, tanto faz inverter e tomar adjunta, como tomar adjunta e depois inverter. Vamos provar apenas essa propriedade aqui, que no fundo vai usar isso aqui. Bom, então, para provar essa igualdade, que esta matriz é a inversa do conjugado desta, a gente precisa mostrar que o produto delas, de A asterisco por esta, é a identidade. Partimos do fato de que A multiplicado pela sua inversa dá identidade. Então, tomando as adjuntas do lado esquerdo e do lado direito, usando a propriedade da adjunta de um produto, é a adjunta de A menos 1 multiplicado pela adjunta de A. E a adjunta da matriz I é a própria identidade, porque I é uma matriz real. Real e simétrica. Quando eu transponho, obtenho a própria identidade. E quando a gente toma o complexo conjugado da identidade, dá a própria identidade. Ora, se o produto desta matriz por esta dá identidade, é porque uma é inversa da outra. Então, esta matriz aqui é inversa dessa, é o que nós escrevemos aqui. Então, tanto faz inverter e depois tomar a adjunta, calcular a adjunta, como calcular a adjunta e depois inverter a matriz. Uma matriz quadrada A é chamada autoadjunta quando ela for igual à sua adjunta. Não é? No caso da matriz quadrada ser real, ela é autoadjunta se somente C for simétrica. Porque no caso real, a adjunta, que é a conjugada transposta, mas se a matriz A é real, é porque suas entradas são reais. E o complexo conjugado de um número real é ele mesmo. Então, quando a gente toma o complexo conjugado das entradas, obtemos elas mesmas. Então, a adjunta é simplesmente a transposta. Então, tanto essa matriz A, que é uma matriz complexa, não é? Tem entradas reais, vamos lembrar sempre que o número real é um número complexo com a parte imaginária nula. Essas entradas são reais, essas entradas são complexas e essa é real. Se nós transpusermos e tomarmos o complexo conjugado, vamos obter a própria matriz A. Porque, veja, essa parte, só essa parte 2 por 2 aqui, é uma matriz simétrica.
Quando a gente toma a transposta e o complexo conjugado, vamos obter ela mesma. Quando a gente toma a transposta dessa matriz, esse menos 6i vem para cá e esse 6i vem para cá. Quando a gente toma os complexos conjugados, obtemos menos 6i e 6i. E como este é o complexo conjugado desse, também, quando a gente transpõe, toma o complexo conjugado, vai obter exatamente isso. Aqui é uma matriz real, simétrica, porque os termos acima da diagonal principal são iguais aos termos correspondentes que ficam abaixo da diagonal principal, né? Esse 2 é igual a 2, 3 e 3. Quando transpomos, obtemos o próprio B. Como todas as entradas são reais, quando tomamos os complexos conjugados de cada entrada, vamos obter os próprios números reais, né? Olha, sempre que tivermos uma matriz complexa ou real, cuja entrada tem um único número, ou seja, uma matriz 1 por 1, nós vamos identificar essa matriz ao próprio número complexo Z. Então, vamos escrever que a matriz Z é o próprio número complexo Z. Para duas matrizes coluna x e y complexas, de mesmo tamanho, o produto x asterisco y, lembrar que x asterisco, primeiro a gente transpõe e depois toma os complexos conjugados. Tanto faz, pode primeiro tomar o complexo conjugado de cada entrada e depois transpor. Então, tomamos o complexo conjugado dessas entradas e transpomos. Obtemos uma matriz linha. Então, x asterisco é uma matriz linha, cujas entradas são x1 barra, xn barra. Ao multiplicar pela matriz coluna y, essa entrada vai multiplicar o x1 barra e essa última multiplicar o xn barra e somamos tudo. Dá uma matriz 1 por 1, que nós identificamos com esse número complexo aqui. E esse número complexo, nós vamos indicar por este símbolo, não é? Que é x asterisco y, e lembrar que o x asterisco é o x barra transposto. É a conjugada transposta. Esse número real, que está aqui em cima, é chamado de produto interno euclidiano das matrizes x e y. Um estudo mais detalhado sobre os produtos internos será feito no próximo capítulo. E diremos que duas matrizes colunas x e y são ortogonais quando o produto interno entre elas for zero. Eu sempre gosto de lembrar que, no caso das matrizes coluna, esse produto interno é dado por x asterisco y, pela adjunta de x multiplicado por y. Como o produto de qualquer matriz x por zero pela matriz nula, aqui é a matriz nula com n linhas, dá o número real nulo, nós vamos dizer que a matriz nula é ortogonal a todas as matrizes coluna que possuem o mesmo tamanho que ela, obviamente. Para fazer o produto interno de duas matrizes coluna, elas precisam ter o mesmo tamanho. Quando o x for diferente de zero e a gente fizer o produto interno de x por x, que é a adjunta de x vezes x, aí, retornando aqui, se o y for o próprio x, aqui é x1 e aqui é xn. Então, o produto interno de x por x é x1 barra x1, xn barra xn. Ora, mas x1 barra x1 é o produto do complexo conjugado vezes o número complexo,
e a gente sabe que o resultado é o módulo do número complexo x1 ao quadrado. E xn barra xn é o módulo de xn ao quadrado. Todos esses números são positivos ou nulos. Se o x é diferente de zero, pelo menos uma entrada é diferente de zero. Então, pelo menos uma parcela aqui é diferente de zero e estritamente positiva. Portanto, esta soma é estritamente maior do que zero. Então, quando uma matriz for diferente de zero, o produto dela por ela mesma dá um número real estritamente positivo. E quando x for a matriz nula, o produto interno de x por x vai dar zero, porque fica a adjunta do zero, que é a matriz linha nula, multiplicado pela matriz coluna nula, dá um número real nulo. Então, x, produto interno de x por x, ele é nulo se e somente se o x for zero. E quando o x for diferente de zero, este produto interno é positivo. Até poderíamos escrever assim, e quando x for igual a zero, o xx é zero. Fica melhor. Bem, o contexto tem que nos dizer quando este zero é uma matriz e quando esse zero é um número real ou complexo, né? Ora, esta igualdade diz que este objeto é igual a esse. Do lado esquerdo, temos uma matriz. Então, do lado direito, esse zero é a matriz nula. Como a gente só compara matrizes, dizer que x é diferente de zero é dizer que esse x que aqui está é diferente da matriz nula. Já o produto interno de duas matrizes é um número real. Então, este zero é um número real ou complexo, né? No caso de x vezes x, é um número real, porque é a soma dos módulos de cada uma das suas entradas. Isso é um número real. E estritamente positivo quando a matriz não for a matriz nula. E x vezes x, que é esse produto, é o número real zero quando o x for zero. Zero multiplicado por zero dá zero. A matriz linha nula multiplicado pela matriz coluna nula dá um número real zero. E as matrizes autoadjuntas, que são muito importantes nas aplicações em física e engenharia, tem a seguinte característica, que quando eu faço o produto interno de AX por Y, é a mesma coisa que o produto interno de X por AY. E desta propriedade, a gente obtém que os autovalores de uma matriz autoadjunta são reais. Olha que coisa interessante. Isso tem uma implicação muito importante na mecânica quântica, onde os operadores são autoadjuntos e os autovalores são números reais. Sempre que a gente faz uma medida sobre um operador autoadjunto, obtém um número real que é ou que é um dos seus autovalores. E no caso da equação de Schrödinger independente do tempo, os autovalores são os níveis de energia observados naquele sistema. E se alguém duvida da importância da mecânica quântica, em 1980 eu via palestras sobre mecânica quântica, né? E
o palestrante me informou que, naquela época, 30% do PIB norte-americano provém da mecânica quântica. Se nós lembrarmos que o transistor tem uma explicação dentro da física quântica, e que hoje qualquer produto eletrônico tem transistor, o nosso notebook, o nosso celular, o nosso tablet, o nosso televisor tem transistores. Então, tudo isso vem da mecânica quântica e vários outros aparelhos eletrônicos, né? De modo que os operadores, né, autoadjuntos têm uma grande importância na mecânica quântica. E um PIB, e 30% do PIB norte-americano é talvez maior ou da ordem de grandeza do PIB brasileiro. Daí pode-se notar a importância de se gerar tecnologia nacional, gerar conhecimento dentro do nosso país e produtos, né? Então, a geração de patentes é algo que a gente deveria valorizar bastante nesse momento da nossa história. Produzir alimentos é importante, mas não basta, não é? Para sairmos desse patamar de renda e atingirmos um novo patamar de renda, como fez, por exemplo, Taiwan, Coreia do Sul, não é? Que romperam barreiras, foi através da tecnologia. E só através do conhecimento e desenvolvimento de produtos nacionais é que nós vamos atingir esse outro patamar, não é? Os autovalores de uma matriz autoadjunta são reais e os autovetores dessa matriz, associados a autovalores distintos, são ortogonais. Olha que interessante. Isso também tem consequências importantes na física quântica. E a prova não é difícil. Para provar que vale essa propriedade, no caso de uma matriz autoadjunta, vamos começar com o lado esquerdo e provar que ela é igual ao lado direito. Por definição desse produto interno, isso é a adjunta da matriz que está no primeiro fator, multiplicado pela matriz que está no segundo fator. Usando a propriedade da adjunta, a adjunta do produto é o produto das adjuntas, só que com a ordem dos fatores trocados, né? Aqui, como a matriz é autoadjunta, ela é asterisco igual a A. Né? Podemos usar a associatividade e isto aqui é exatamente o produto interno de x por AY, que é essa igualdade aqui. Provamos, então, a igualdade 1. Para provar que os autovalores são reais, vamos lembrar que o número complexo A mais BI é real quando a parte imaginária for nula. Ou seja, quando ele, uma vez que o B é zero, ele é igual ao seu complexo conjugado, que, no caso, a gente sabe que é o número A menos BI. Se o B é zero, esse número é igual a esse. Então, para provar que o número complexo é real, basta provar que ele é igual a seu complexo conjugado. Então, vamos considerar um autovetor x dessa matriz A associado ao autovalor lambda. Isso significa que A vezes x é lambda x. Sendo x um autovetor, ele é distinto do zero, não é? Vamos provar que o lambda é real, ou seja, que ele é igual ao seu complexo conjugado.
usando a propriedade que acabamos de provar, que quando a matriz A é autoadjunta, AX multiplicado por Y, multiplicado internamente por Y, é igual a X multiplicado por AY. Ora, mas esta expressão, por definição, é adjunta do primeiro fator vezes o segundo. E aqui também, esse produto interno é adjunto do primeiro fator vezes o segundo. Mas sabemos que o x é um autovetor de A correspondente ao alto valor lambda, portanto, a x é igual a lambda x. A mesma coisa, a x aqui do lado direito é lambda x. Pela propriedade da adjunta, a adjunta de lambda x é o complexo conjugado de lambda vezes a adjunta de x. Agora, o lambda, por ser um número complexo, eu posso colocar em qualquer posição num produto de matriz. Vamos colocar, então, à esquerda, no lado direito, né? E fica x asterisco x. Passando o x, esse termo para o lado esquerdo, podemos colocar o x asterisco x em evidência, ficando com lambda barra menos lambda igual a zero. Fez essa matriz. Ora, esse produto, uma vez que x é um autovetor, ele é diferente de zero, esse produto é um número real maior do que zero, como vimos logo acima. Então, para que o produto deste número complexo vezes um número positivo, para ele ser zero, só se este número for zero, né? Lambda barra menos lambda for igual a zero. Ou seja, lambda barra igual a lambda, mostrando que o alto valor lambda é real. E agora vamos mostrar que autovetores correspondentes a autovalores distintos são ortogonais. Então, vamos supor que lambda1 e lambda2 sejam dois autovalores distintos da matriz A, correspondentes a esses autovalores, temos os autovetores x1 e x2. x1 correspondente a lambda1, x2 correspondente a lambda2. Como a matriz A é autoadjunta, como quando calculamos o AX1, x2, o produto interno de AX1 por x2, o A pode passar para o segundo fator, por ser autoadjunta. Mas este produto interno, por definição, é esta matriz, que vai dar um número real, né? Vai dar uma matriz 1 por 1, que é um número real. E este produto interno, por definição, é este produto aqui, que também é um produto interno. Mas a x1 é lambda1 x1, como vimos acima, e a x2 é lambda2 x2, porque x2 é um autovetor de A correspondente ao autovalor lambda2. Nós já sabemos que os autovalores agora de matrizes autoadjuntas são reais. Então, quando eu tiro esse lambda1 daqui do asterisco, sai lambda1 barra. Mas como lambda1 é real, ele é igual ao seu complexo conjugado. Então, fica lambda1. x1 asterisco x2. E esse lambda2 é um número real também, que eu posso colocar em qualquer posição nesse produto de matriz. Eu coloco aqui à esquerda. Passando essa expressão para a esquerda, fico com zero no lado direito. E no lado esquerdo, podemos colocar x1 asterisco x2 em evidência, ficando com lambda1 menos lambda2. Bom, como esse número é distinto deste, esse número é diferente de zero. Então, quando eu multiplico um número diferente de zero por um número, isso aqui vai dar um número complexo. Para ele ser um número zero, só se esse produto for
for igual a zero, uma vez que este aqui é diferente de zero. Então, este produto tem que ser zero. E esse produto é o produto interno de x1 por x2. E quando o produto interno de x1 por x2 é zero, a gente diz que as matrizes são ortogonais. No caso, são matrizes que são autovetores correspondentes a autovalores distintos. Ora, com a matriz real simétrica, nós vimos que ela é autodisjunta. Porque no caso de matrizes reais, nós temos o seguinte expressão para adjunta, né? A gente sabe que a adjunta é a conjugada transposta. Mas como a matriz é real, a conjugada é igual a ela mesma. E se a matriz é simétrica, a sua transposta é ela mesma. Então, no caso de uma matriz real simétrica, a adjunta é igual a ela. Não é? Matriz real simétrica é quando a transposta é igual a ela. Ela é autoadjunta. Pois, né? A adjunta de A é a própria A. Então, como consequência disso, para uma matriz real simétrica, uma vez que ela é autoadjunta, vale que os autovalores são reais e os autovetores também são matrizes reais, porque se a matriz A é real, se o autovalor é real, então a matriz X, tal que a X é igual a lambda X, é uma matriz X real. E associados aos autovalores distintos, são matrizes ortogonais. Bem, na verdade, a gente pode tomar autovetores também complexos, no caso de automatrizes reais simétricas. Se x1 e x2 são autovetores correspondentes a um autovalor lambda, então x1 mais ix2 é um autovetor complexo associado a lambda. Então, basta dizer que no caso das matrizes reais simétricas, os autovalores são reais e os autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Se eu tomo um autovetor real, um autovetor complexo associado a lambda, então, tanto a parte real quanto a parte imaginária são autovetores de A. Até poderíamos escrever isso. Se A é uma matriz real simétrica e x1 mais ix2 é um autovetor complexo correspondente a um autovalor real lambda, então x1, que é a parte real, e x2 são autovetores
de A correspondentes ao alto valor até podemos destacar os autovalores de uma matriz real simétrica A são reais, como provamos, né? De acordo com o corolário anterior. Se x1 e x2 forem autovetores reais de A correspondentes a um alto valor lambda, que nós sabemos que é real, né? Então, o x1 mais ix2 é um autovetor de A, agora autovetor complexo, né? De A correspondente ao alto valor lambda. A recíproca é verdadeira. Se x1 mais ix2 é um autovetor complexo de A, correspondente ao alto valor lambda, então sua parte real x1 e sua parte imaginária x2 também serão autovetores de A, correspondentes ao alto valor lambda. E a gente prova isso da seguinte maneira: se AX1 for igual a lambda x1 e AX2 for igual a lambda x2, então A multiplicado por x1 mais ix2 vai ser igual a x1 mais i vezes a x2. Porque agora a matriz A é real, não é? x1 e x2 são reais, e I é um número complexo que eu posso colocar, a rigor eu teria que colocar um número complexo I aqui, nesta posição. Mas o número complexo I eu posso colocar em qualquer posição num produto de matrizes complexas. Coloquei ele à esquerda. Mas o AX1 é lambda x1, AX2 é lambda x2, né? Lambda e I são números complexos. No caso, o lambda é um número real, porque é alto valor de uma matriz real simétrica. Então, a gente pode comutar o produto de I por lambda, não é? E podemos colocar, então, lambda em evidência. E aí fica x1 mais I x2. Mostrando, então, que x1 mais x2 é um autovetor de A correspondente ao alto valor lambda. Provamos, então, que x1 mais x2 é um autovetor de A correspondente ao alto valor lambda. A recíproca também é verdadeira por esse mesmo desenvolvimento aqui.
Se x1 mais x2 for um alto vetor de A correspondente ao alto valor lambda, né? Então, nós temos o seguinte, que, então, se nós tivermos que x1 mais x2 for igual a lambda, que multiplica x1 mais x2, isso significa, se essa matriz for alto vetor de A correspondente a alto valor lambda, então, o AX1, desenvolvendo o produto do lado esquerdo e do lado direito, mais IAX2, vai ser igual lambda x1 mais IX2, lambda x2. Ora, isto aqui é uma matriz real. Esta também. Portanto, do lado direito, essa é uma matriz real e essa também, porque lambda é real. Se o x1 e x2 fossem matrizes reais. E esta matriz, um alto vetor de A, correspondente ao alto valor lambda. Então, esta igualdade nos leva a esta. E, ora, quando é que esta matriz é igual a esta? Quando a sua parte real da matriz do lado esquerdo for igual à parte real da matriz do lado direito, e a parte imaginária do lado esquerdo for igual à parte imaginária do lado direito. Então, vale essa igualdade e a parte real do lado esquerdo tem que ser igual à parte real do lado direito. A parte imaginária do lado esquerdo é igual à parte imaginária do lado direito. Ou seja, x1 e x2 são autovetores da matriz A correspondentes ao mesmo alto valor lambda. Tá? Então, agora, um outro exemplo. Esta matriz aqui, ela é autoadjunta, porque se calcularmos a transposta e pegarmos o complexo conjugado da transposta, vamos obter a própria matriz. Né? Os autovalores dela, a gente pode calcular, são -1 e 1. Por quê? Vamos fazer um rascunho. Vamos pegar essa matriz, calcular os autovalores. Ora, e como é que a gente calcula a equação dos autovalores? É zero igual ao determinante da matriz menos lambda i, né? Então, a matriz I é a matriz que tem 1 nas entradas diagonais e 0 no resto. Ou seja, quando a gente calcula essa diferença, é igual ao determinante
da matriz menos lambda e menos lambda. A gente subtrai lambda da diagonal principal. E para calcular esse determinante, a gente calcula esse produto e subtrai desse produto. Menos lambda vezes menos lambda dá lambda ao quadrado. Menos i vezes i dá menos i ao quadrado. Como é menos esse produto, aliás, é menos o produto, é menos vezes esse sinal que é mais, fica menos. I vezes i dá i ao quadrado. Então, i ao quadrado, esse menos com esse menos, dá mais. Então, fica Ctrl G lambda ao quadrado mais i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Quais são as raízes desse polinômio? As raízes desse polinômio são mais ou menos 1. Tá? Mais ou menos 1. Então, os autovalores dessa matriz são menos 1 e mais 1. São reais, né? Os autovetores podemos calcular. São este aqui, correspondente a esse autovalor, ou seja, todo autovetor desta matriz correspondente a este autovalor é um múltiplo desse. Todo autovetor desta matriz correspondente a este autovalor é um múltiplo desse aqui. Temos uma infinidade. É um múltiplo não nulo, não é? Porque o autovetor é uma matriz não nula. Basta, para calcular esse autovetor, substituir esse valor na equação dos autovetores, substituir esse 0 por menos 1, esse 0 por menos 1. Aí, é claro, como o determinante dessa matriz é 0, é porque a segunda linha é o múltiplo da primeira, né? Então, se eu chamar x1 aqui de um xy, então fica menos x menos iy igual a 0. A gente tira que o x, né, é menos iy e obtém esta solução aqui em termos de um y. Fica um y aqui multiplicando. Qualquer solução, qualquer autovetor, é um múltiplo desse aqui. Um múltiplo não nulo. Não nulo. E observe que quando a gente faz o produto interno dos dois, não é? Calcula o x1, o produto interno de x1 por x2, e por definição é o x1 asterisco x2, quem é o x1 asterisco? Transpõe e calcula os complexos conjugados das entradas. Então, complexo conjugado de menos i é i, o complexo conjugado de 1 é 1 mesmo. Quando eu multiplico os dois, fica i vezes i, mais 1 vezes 1. I vezes i dá menos 1 mais 1 igual a 0. Mostrando, então, que os autovetores realmente são ortogonais entre si. Autovetores correspondentes a autovalores distintos são ortogonais. Ficamos por aqui e, na próxima aula,
vamos falar sobre alto valor e alto vetor de um operador linear. Então, até breve, espero vê-los no próximo vídeo.